Olá, eu sou o CTA Wagner e eu vou resolver e comentar aqui a prova de hidrostática referente ao terceiro período do curso de Engenharia Civil. Vamos aqui a ela. A primeira questão nos pede: calcule a tensão de cisalhamento no óleo lubrificante que está em contato com o eixo vertical esquematizado na figura 1 aqui embaixo. Sabe-se que o eixo apresenta uma rotação constante de 30 Hz. Então, antes de qualquer coisa, estamos procurando a tensão de cisalhamento. A fórmula dessa tensão de cisalhamento é igual a μ, que é a viscosidade dinâmica, multiplicada pela velocidade sobre a espessura dessa lâmina de óleo. Então, aqui olhando diretamente para o problema, nós temos um eixo que roda aqui em sentido anti-horário a 30 Hz, ou seja, 30 resoluções por segundo. Em um segundo, ele vai dar 30 voltas. Ele está girando aqui através de um furo num sólido, e aqui nesse furo, entre a parede do eixo, no caso a superfície do eixo, e a parede do furo, parede desse sólido aqui, existe uma lâmina de óleo cuja viscosidade dinâmica ele já nos fornece aqui. Então, 0,2 vezes 10 a menos 2 newtons vezes segundos por metro quadrado. Então, a gente já tem a primeira parte aqui da nossa equação. Falta descobrir a velocidade e descobrir a espessura do nosso óleo aqui. Essa espessura, essa distânciazinha aqui que aparece entre a parede do furo e a parede do nosso eixo. Então, vamos calcular aqui. O μ a gente já tem, vamos calcular primeiramente a velocidade. A velocidade ela pode ser descrita como espaço sobre tempo. Então, que espaço a gente vai ter aqui? No caso, a gente tem um eixo girando em torno do próprio centro. Então, a distância percorrida por um ponto qualquer na superfície desse eixo vai ser a distância da circunferência desse eixo, no caso o perímetro desse eixo, vezes a quantia de revoluções que ele dá por segundo, ou por uma determinada unidade de tempo. Aqui no caso, Hertz é por segundo. Então, nós vamos ter aqui a velocidade como sendo o perímetro desse eixo, que no caso é a distância de uma volta dele, que a gente obtém através da equação 2πr, multiplicado pelo que a gente tem aqui, que é a frequência. Então, essa frequência é a quantia de ciclos por segundo, ou de resoluções por segundo aqui no caso, né? Nós poderíamos ser RPMs, ou no caso aqui Hertz por segundo, RPM por minuto. Então, essa é a frequência nossa aqui. Então, vamos calcular aqui. Analisando essa fórmula, esse 2R, na verdade, duas vezes o raio é o diâmetro. Como a gente está falando do eixo, é o diâmetro do próprio eixo. Então, a gente pode escrever essa fórmula como V é igual ao diâmetro do eixo que multiplica πf. Então, diâmetro vezes π vezes a frequência. Nós vamos ter então que V é igual ao diâmetro do eixo, que é 20 centímetros, que multiplica π, que não tem unidade, é uma constante, que multiplica a frequência, que é 30 Hz. No caso, Hz são ciclos por segundo. Quando eu digo por segundo, eu posso reescrevê-lo como 30 segundos a menos 1, ou seja, 30 resoluções por segundo. Vou apagar aqui e reescrever, que não ficou muito legal. 30 por segundo. Então, segundo a menos 1 por segundo. Então, a nossa velocidade aqui vai ficar como? 20 vezes 30 vai dar 600
Então V vai ser igual a 600 que multiplica π, 600π, e aí nós temos as unidades aqui. O que sobrou? Π não tem unidade, o 20 era centímetros, então 20π centímetros, que multiplica segundo a menos 1, ou seja, dividido por segundo. Muito bem. Só que a minha unidade aqui do Ni, que nós já temos dado pelo exercício, é newtons vezes segundos por metros quadrados. Então, eu vou ter que trabalhar com todas as minhas unidades em newtons, ou segundos, ou metros. Então, aqui nós estamos trabalhando no tempo em segundos, não tem problema. Porém, na distância, nós temos aqui centímetros. Não me interessa trabalhar com centímetros, eu tenho que trabalhar para metros. Então, como eu sei que o metro é menor, o metro é maior do que o centímetro, eu vou ter que dividir esse valor aqui. Então, eu sei que em 1 metro tem 100 centímetros, então 600 centímetros são iguais a 6 metros. Então, eu vou apagar esses dois zeros aqui e vou juntar tudo. Então, como eu dividi 600π por 100, ficou 6π metros por segundo. Muito bem, já deduzi aqui a velocidade. Só falta agora achar a espessura para que eu possa substituir nessa fórmula aqui que nós temos. Vou colocar ele aqui. Vamos calcular a nossa espessura, que é o nosso ΔY. Olhando aqui para a figura, nós vamos ter essa espessura da lâmina aqui presente duas vezes nesse gráfico, uma de cada lado aqui do eixo. E nós temos a representação gráfica aqui também, que essa distância maior aqui é o diâmetro do furo, o diâmetro do orifício, e essa menor aqui é definida pelo eixo, ou seja, o diâmetro do eixo. Então, se eu pego essa distância aqui e subtraio dessa distância do eixo, eu vou ter justamente duas vezes a espessura da camada de óleo. Então eu vou representar isso aqui na fórmula como duas espessuras, como sendo igual ao diâmetro do orifício, que no caso é o dm, o exercício já nos deu aqui, menos a distância aqui do eixo. Distância do eixo. E aí nós vamos substituir aqui para achar um valor numérico para a espessura. Então, duas espessuras vão ser iguais, na verdade, a esse aqui que a gente sabe pelo exercício, que é 20,01 menos 20 centímetros, que é a espessura aqui no caso do eixo. Então, efetuando essa divisão aqui, nós vamos ter que dois eixos são iguais a 20,01 menos 20 vai dar 0,01. Porém, eu não quero duas espessuras, eu preciso só da espessura. Então, dividindo esse resultado por 2, eu vou ter E é igual a 0,005. Aqui no caso, centímetros. Porque esses valores aqui iniciais eram em centímetros. Só que eu quero trabalhar em metros, então vou ter que novamente dividir esse valor por 100 para eu poder sair de centímetros para metros. Como é que eu divido por 100? Eu acrescento, eu ando com a vírgula duas casas para a esquerda, ou seja, eu vou aumentar aqui a quantia de zeros presentes nesse número, porque a vírgula já estava para a esquerda. Então eu aumento 2 zeros porque eu andei 100, eu dividi por 100. Então vou andar aqui 0,0 e agora 0,00005 e agora não mais centímetros e sim metros. Para deixar esse número ainda mais elegante, eu vou transformar em notação científica. Então eu tenho o meu algarismo aqui significativo 5 e eu tenho após a vírgula uma, duas, correção. Antes da vírgula eu tenho
1, 2, 3, 4, 5 casas, e então a vírgula e 5 casas após. Eu posso então jogar a vírgula para cá e multiplicar esse meu algarismo significativo, no caso o 5, por 10 5 vezes 10 a menos 5, aqui no caso, metros. Então essa é a minha espessura. Então eu já achei aqui espessura e velocidade, e eu já tinha o Ni fornecido pelo exercício. Então eu simplesmente venho aqui e vou substituir o meu tal nessa fórmula, a minha tensão de cisalhamento. Então eu venho aqui, vou ter que a minha tensão de cisalhamento é igual ao Ni, que é 0,2 vezes 10 a menos 2. E isso aqui, newtons segundo por metro quadrado, que vai multiplicar a velocidade em cima, 6 pi metros por segundo, vou chegar essa conta um pouquinho mais para cá para poder escrever. Então, 6 pi metros por segundo e embaixo eu vou ter aqui 5 vezes 10 a menos 5 metros. Então vamos ajustar aqui esse 5 vezes 10 a menos 5 metros no caso. Então, muito bem. Se eu vou ter aqui metros por segundo, aqui eu estou dividindo por metros e aqui eu tenho metro ao quadrado, eu posso já trabalhar com as unidades. Esse metro vai ser cancelado com esse metro. Eu vou ter aqui o metro cortando com o metro. Esse segundo, como ele está dividindo e esse segundo multiplicando, eu posso cortar. Então só me sobrou a unidade aqui, newtons por metros quadrados. Efetuando aqui as operações matemáticas, eu vou ter que essa minha tensão de cisalhamento vai ser igual a 0,2, que multiplica esse 10 a menos 5 sobe como 10 a mais 5, elevado à quinta potência. Então, 10 à quinta potência com 10 a menos 2 fica 5 menos 2. Vai dar isso aqui multiplicado por 10 ao cubo, que vai multiplicar também 6π sobre 5. 6 sobre 5 é 1,2, então 1,2 π, que foi o que sobrou. Então, finalmente, a minha tensão de cisalhamento aqui vai ser 200, 1000 vezes 0,2 dá 200, e vezes 1,2, o meu tal vai dar 240 π newtons por metro quadrado. Isso conclui
o nosso exercício. A tensão de cisalhamento é igual a 240 vezes π newtons por metro quadrado. Caso vocês desejem, 240, basta na calculadora aqui multiplicar pelo π, que é 3.14159265 e por aí vai. Isso vai dar 753,98 newton por metro quadrado. Não é necessário substituir, pode-se deixar aqui 240 vezes π, porque π é uma constante. Isso não vai interferir na exatidão, na correção do resultado. Número 2. Um corpo pesa 1962 newtons, tem volume igual a 0,025 metros cúbicos. Determine a sua massa específica, peso específico e densidade relativa. Durante a prova, foi informado o valor para a aceleração da gravidade, que é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, e a massa específica da água, que nós vamos chamar de ρH2O, que é igual a 1000 quilos por metro cúbico. Com isso aqui nós já temos condição de calcular tudo que é pedido pelo exercício. A massa específica, nós vamos ter a fórmula de ρ igual a massa sobre volume. Para o peso específico, que é representado pela letra grega gama, é igual a massa vezes a gravidade sobre o volume. E a densidade relativa, que é o nosso ρr, é igual ao ρ, que nós vamos encontrar aqui, sobre o ρ da água. Que já nos foi fornecido. Então, muito bem. Se eu tenho aqui o peso do corpo, ou seja, a força-peso desse corpo e o volume dele, é mais fácil eu começar calculando o peso específico, já que eu já tenho massa vezes a aceleração da gravidade, justamente a força-peso. Então eu posso chamar isso aqui de G maiúsculo. Eu digo que gama é igual a G maiúsculo sobre V. Então eu tenho que esse G maiúsculo, a força-peso, é 1962 newtons. Então vamos reescrever isso aqui de novo. Gama é igual a 1962 newtons sobre o volume, que é 0,025 metros cúbicos. Muito bem. Utilizando a calculadora, nós teremos 1962 dividido por 0,025 igual a 78.480 newtons por metro cúbico. Então, anotando aqui esse valor, o nosso gama é igual a 78.480 newtons por metro cúbico.
E esse é o nosso gama. Tendo o nosso gama, eu sei que a única diferença entre o gama é que aqui eu multiplico pela gravidade. Então basta que eu divida o meu gama, já que gama é igual a ρ vezes G, basta eu isolar o ρ. ρ é igual a gama dividido por G. Numericamente falando, nós teremos o ρ como sendo 78.480 e a nossa gravidade como sendo 9,81. Então aqui o valor numérico para o nosso ρ vai ser igual a este valor dividido por 9,81, ou seja, 8.000 no caso massa sobre volume. Então, quilos, vou puxar ele um pouquinho para cá, quilos por metro cúbico. Então, estando de posse de todos esses valores aqui, fica muito fácil calcular essa densidade relativa. Nós já temos o nosso ρ e nós já temos a densidade aqui da água. Lembrando que ambas estão sendo divididas pela mesma unidade. Então esse nosso produto aqui será uma razão, ou seja, ele não terá uma unidade. Então a gente coloca aqui 8.000 quilos por metro cúbico. Vou colocar aqui para poder arrumar essa fórmula. Vai ser 8.000 quilos por metro cúbico sobre sobre 1.000 quilos por metro cúbico, que é a densidade da água. E aqui, facilmente, nós vamos cancelar metro cúbico com metro cúbico, quilo com quilo, este zero com este zero, este zero com este zero, e finalmente este zero com este zero. Então, a nossa densidade relativa será 8. Ou seja, este corpo é 8 vezes mais denso do que a água. E aqui nós concluímos este exercício. Só pegar aqui que eu apaguei essa resposta. Acabei removendo aqui. Então nós vamos ter aqui 8.000 quilos por metro cúbico.
Vou colocar aqui um contorno para destacar as respostas, porque são 3. E finalmente a densidade. Um exercício relativamente simples. Próximo exercício. Número 3. A viscosidade cinemática de um fluido é 4,8 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado por segundo e a densidade relativa é 0,56. Determinar a viscosidade dinâmica. Esse exercício é ainda mais simples do que o anterior. Tudo o que precisamos saber aqui são duas fórmulas. Primeiro, da viscosidade cinemática, que é viscosidade cinemática é igual a viscosidade dinâmica, ou μ, sobre a massa específica, ρ. E a segunda fórmula é de densidade relativa, ou seja, o ρ relativo é igual ao ρ do nosso fluido ou objeto dividido pelo ρ da água, que nós já sabemos do exercício anterior ser igual a 1000 quilos por metro cúbico. Então nós podemos subir aqui e roubar essa informação daqui de cima. O ρ da água é igual a 1000 quilos por metro cúbico. Então nós começamos descobrindo aqui que a nossa densidade relativa, o problema forneceu o valor de 0,56. Com isso, nós temos plena condição de descobrir qual é o valor para a densidade desse nosso fluido. Então, esse 0,56 é igual ao ρ do nosso fluido sobre o ρ da água. E, por sua vez, o ρ da água tem o valor de 1000 quilos por metro cúbico. Então, isso vira uma questão simples de aritmética. Como nós temos aqui a unidade, esse 0,56 passa, na verdade o 1000 passa para lá multiplicando, vamos ter que o ρ do nosso fluido é igual a 1000 quilos por metro cúbico vezes 0,56. O que vai nos dar um ρ de 560 quilos por metro cúbico. Então, através da relação de peso por volume relacionada com a da água, a densidade relativa, nós conseguimos descobrir o ρ do nosso fluido. Então, para calcular aqui a viscosidade cinemática, nós precisamos do μ, que é a viscosidade dinâmica, sobre o ρ. Nós já temos aqui que a viscosidade cinemática é 4,8 vezes 10 a menos 2. Então, nós podemos simplesmente substituir nesta fórmula aqui os valores que nós já temos. Esse aqui, jogando aqui do lado, nós teremos
a viscosidade cinemática, que é 4,8. Vou chegar um pouquinho ela mais para o lado aqui. 4,8 vezes 10 a menos 2 vai ser igual ao mi sobre o ρ, que nós já calculamos aqui ser 560 quilos por metro cúbico. Vou ter que ajeitar aqui um pouquinho a equação para poder caber. Então, nós vamos ter aqui esta informação. Como sendo igual a ni sobre este valor. Muito bem. Efetuando aqui a correta colocação aqui dos valores, nós vamos poder isolar o ni, que é a constante de viscosidade dinâmica. Então nós vamos ter aqui o ni como sendo igual a este valor multiplicado por 560. Então, o nosso ni vai ser igual a 4,8 vezes 560, e o nosso vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que dividi-lo por 100. Então, o nosso ni é de 26,88, e aqui para a unidade do sistema internacional nós buscamos aqui em cima newtons vezes segundo por metro quadrado. Então, newtons vezes segundos por metros quadrados. E essa é a resolução do nosso exercício número 3, a viscosidade dinâmica do fluido descoberta. Muito bem. Finalmente, temos o exercício número 4. Um pistão, figura 2, esta figura aqui, cai dentro de um cilindro com velocidade constante, V0, igual a 10 sobre π metros por segundo. Entre o pistão e o cilindro existe uma película de óleo de viscosidade cinemática igual a 10 a menos 2 metros quadrados por segundo. E peso específico, 900 kg/força sobre metro cúbico, por metro cúbico. Sendo o diâmetro do pistão igual a 10 centímetros aqui na figura, o diâmetro do cilindro
10,2 centímetros, igual aqui também na figura, determinar o peso do pistão, a força G, aqui no caso. Então, nós sabemos que o pistão cai com uma velocidade constante. Isso é muito importante. Velocidade constante vai nos dizer que a aceleração do pistão é igual a 0 metros por segundo ao quadrado. O que significa dizer que a aceleração é zero? Se a aceleração é zero, não existe força resultante atuando no sistema. Então nós já temos aqui uma força G, a força peso do nosso sistema. Então, a gente sabe que a força que atua para baixo no sentido do movimento é a força G. E existe uma força contrária de mesma intensidade. Qual vai ser essa força? Essa força é justamente a tensão de cisalhamento, porque tensão de cisalhamento é igual a força sobre área. Se ela é uma força sobre área, nós podemos isolar a força gerada pela tensão de cisalhamento da seguinte forma: a força dessa tensão de cisalhamento vai ser igual à própria tensão de cisalhamento vezes a área do nosso pistão. A área molhada, no caso, seria essa superfície aqui lateral do nosso pistão, toda a volta aqui do nosso pistão. Eu posso então afirmar que esta força aqui tem sentido oposto à força G e, portanto, a soma delas é igual a zero, porque a aceleração é zero. Então, independente da massa que eu tiver, como força é massa vezes aceleração, independente da massa do meu pistão, multiplicado pela aceleração, que é zero, a minha força resultante vai ser zero, a minha aceleração é zero e a minha velocidade é constante na queda. Portanto, este F aqui vai ter o sentido oposto do G, e quando eu somo ambos, eu tenho G menos a força gerada pela tensão de cisalhamento igual a zero. A força resultante no sistema é zero em função da minha aceleração ser zero. Isso aqui é o mais importante. Então nós temos que descobrir a tensão de cisalhamento e a área para que possamos calcular aqui esta força. E esta força vai ser exatamente igual à gravidade, porque melhorando ainda mais essa nossa fórmula aqui, se eu tenho que G igual a menos a força gerada pela tensão, e isso é igual a zero, G menos F de tal é igual a zero, eu posso passar esse F positivo para o outro lado, acabo com esse zero aqui, tiro esse menos, porque o F passou para o outro lado como positivo, eu vou ter que a minha força G é exatamente igual à minha força gerada pela tensão de cisalhamento. Daqui eu já automaticamente atinjo o meu resultado, que foi o que foi solicitado: o peso do pistão, a força G aqui do nosso pistão. Então vamos começar vendo o que é necessário. Para o nosso tal, primeiramente, nós precisamos descobrir algumas coisas. Entre elas, aqui, a nossa viscosidade dinâmica, para multiplicar pela velocidade sobre a espessura. No caso, velocidade, nós já temos aqui V0, ela é constante, então durante todo o movimento ela é constante, é V0.
10 sobre π metros por segundo. Viscosidade dinâmica nós não temos, porém foi informada a viscosidade cinemática. Daqui nós podemos calcular sim o nosso μ através da fórmula que foi usada aqui no exercício superior. Aqui, viscosidade cinemática é igual ao nosso μ, que queremos achar, viscosidade dinâmica, sobre o ρ. E nós temos aqui também o nosso γ, que lá no segundo exercício nós utilizamos a fórmula aqui para descobrir este γ, uma relação aqui para o γ. Γ é igual a ρ vezes g. Então nós precisamos desse ρ aqui. Então nós vamos unir todos esses conceitos para poder calcular aqui o que é necessário ser calculado neste exercício. Então a gente coloca aqui esta fórmula do γ, coloca também aqui a fórmula da viscosidade cinemática e vamos descobrir os valores para cada uma delas. Então nós vamos ter aqui o γ é igual a ρ vezes g, o g nós já temos aqui em cima, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, uma aceleração da gravidade. Então, nós já vamos jogar aqui embaixo logo esse valor de 9,81. E o nosso ρ é justamente o que não temos. Então eu já posso até simplificar aqui essa conta e jogar aqui que este ρ vai ficar desse lado da equação, vai ser igual ao nosso γ. Como o g está aqui multiplicando o ρ, ele passa dividindo o γ. Então fica ρ é igual a γ, que no caso é 900 kgf, sobre esta aceleração da gravidade. Aqui vamos descobrir o valor para ρ igual a 900 dividido por 9,81. 91,74. Então aqui esse ρ vai ter a unidade de quilos por metro cúbico, porque aqui também nos foi dado em quilograma-força por metro cúbico. Então a gente tem aqui a unidade. Bem, tendo a unidade, fica fácil calcular aqui, na nossa viscosidade cinemática, um valor para a viscosidade dinâmica, uma vez que nós já temos aqui o nosso ρ. Então vamos simplesmente substituir aqui na fórmula. Eu vou ter a viscosidade cinemática como sendo 10 a menos 2, que vai ser igual à minha viscosidade dinâmica que eu quero encontrar sobre esse nosso ρ aqui. O nosso ρ aqui, não gravidade. O ρ 91,74. Para isolar o nosso μ fica muito fácil. Eu só coloco ele do outro lado aqui. E se esse valor está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, essencialmente, vai ficar esse valor dividido por 100. 91,74 dividido por 100
precisamos andar 2 casas para a esquerda com a vírgula. Então esse valor aqui vai ser igual a 0,9174. E como nós temos aqui todas as unidades em metros, segundos e metros e segundos basicamente, nós vamos ter também no sistema internacional essa medida aqui do Ni, igual no exercício número 3. O nosso Mi aqui é newtons por vezes segundo por metro quadrado. Então, isso aqui vai ser justamente a nossa unidade para o Mi. Então, aqui nós chegamos a um valor para o nosso Mi, que não era obtido, porém a gente, através da viscosidade cinemática, achou uma equivalência para o Ni. Substituindo agora na fórmula, nós só precisamos encontrar a espessura deste filme de óleo. E análogo ao primeiro exercício, nós temos aqui também da mesma forma um orifício com um diâmetro e o pistão com um segundo diâmetro. E nós temos a lâmina de óleo aparecendo 2 vezes neste intervalo. Aqui até no próprio desenho ele mostra que uma espessura é aqui e aqui teria uma outra espessura. Então nós podemos dizer que, assim como lá no primeiro exercício, a nossa espessura, ou melhor dizendo, 2 vezes a nossa espessura, vai ser, aritmeticamente falando, aqui duas espessuras é igual ao diâmetro de fora menos o diâmetro de dentro. Então aqui essa é uma nomenclatura invertida em relação àquele primeiro exercício. DE menos DM. E aí nós vamos ter 10,2 centímetros menos 10 centímetros. Então, 2 espessuras serão iguais a 10,2 menos 10 centímetros. Isso aqui vai dar 2 espessuras igual a 0,2, no caso, centímetros. E substituindo aqui, a gente pode dividir facilmente. Corta esse 2, com esse 2 vai ficar 1. Então, 0,1 centímetro é uma espessura. Porém, centímetros. Então, nós não queremos em centímetros. Da mesma forma, nós estamos trabalhando com metros, newtons e segundos. Então, se eu sei que 1 centímetro, aliás, que em 1 metro há 100 centímetros, eu tenho que dividir isso aqui por 100 para obter o valor em metros. Então, eu posso simplesmente acabar aqui com esse centímetro. Eu adianto aqui algumas casas após a vírgula, e eu tinha apenas uma casa após a vírgula, eu vou passar a ter 3 casas, eu vou aumentar 2. Então, 1, 2, 0,01 metro. E aí eu achei aqui a minha espessura. Então eu posso diretamente aqui substituir na fórmula, acabando aqui com essa equação. Eu substituo diretamente para o cálculo do meu tal. Então, o tal vai ser igual ao Mi 0,01
0,9174, que multiplica a velocidade 10 sobre π, isso dividido pela espessura. Então, 10 sobre π sobre 0,001. Então, temos aqui esse valor sendo dividindo o 10 sobre π, então ele pode passar para o outro lado e eu já opero aqui diretamente na calculadora. 0,9174 dividido por 0,001. Então, 917,4. Isso vezes 10 sobre π, que vai nos retornar aqui, então, a tensão de cisalhamento, como sendo, nós calculamos aqui 917,4 referente a essa divisão, eu posso já multiplicar por 10 aqui, 9.174 dividido por π. E já sai o resultado direto, 9.174 dividido por π. Ok, a nossa tensão de cisalhamento, então, a gente busca pela unidade que foi tratada aqui no primeiro, é newtons por metro quadrado, já que ela é força sobre área. Então, é uma unidade de força do sistema internacional pela unidade de área do sistema internacional. Muito bem, nós já achamos aqui então a nossa força. Organizando aqui a conta, nós achamos a pressão, no caso, que é força sobre área. Então, fica fácil agora de achar a dedução para a força-peso, uma vez que nós já temos aqui a tensão. Então, a gente vai para essa última relação aqui. Nós vamos tentar isolar essa força gerada pela tensão de cisalhamento, que nada mais é do que a própria tensão de cisalhamento, vezes a área molhada aqui do nosso pistão, que é justamente essa lateral aqui. No primeiro exercício, nós não tínhamos utilizado essa medida aqui de 5 centímetros lateral, mas nesse vai ser necessário. Nós vamos precisar descobrir o perímetro, tal qual no primeiro exercício, e multiplicar pela altura, que vai ser justamente a área, esse cilindro aqui de fora que entra em contato com o óleo. Chama-se a área molhada do pistão, a área que está entrando em contato aqui com essa lâmina de óleo. Então, nós passamos aqui para o cálculo desta força, já tendo em mãos a tensão de cisalhamento. É apenas substituir nessa fórmula aqui. Eu vou ter então que a força gerada por essa tensão é igual à própria tensão de cisalhamento. Aqui no nosso caso, eu convenientemente não dividi esse valor por π para obter diretamente aqui, porque na área vai acontecer algo interessante. Eu jogo este valor aqui na fórmula.
E eu já faço a substituição aqui dessa área por 2πr vezes a minha altura L aqui no caso. E eu já troco todos esses valores para metros, para poder somar aqui diretamente. Então eu vou ter que a minha tensão, a minha força gerada pela tensão de cisalhamento vai ser igual a esse valor, eu repito, e multiplico por 2π, assim como no primeiro, é o diâmetro dessa parte do pistão aqui. Então nós vamos ter 10 centímetros. Como são 10 centímetros, isso é 1/10 de 1 metro. Então eu já vou escrever diretamente aqui, no lugar de escrever 10 centímetros, eu vou escrever 0,1 metro. E isso multiplicando o π, porque aqui nós pegamos o diâmetro, que é 2 vezes o raio, então 2 vezes o raio vezes o π. Então 0,1 π vezes essa altura aqui, que no caso é de 5 centímetros. Como em 1 metro nós temos 100 centímetros, e então nós vamos ter que dividir esse valor aqui por 100 para metros. Então isso aqui vai dar 0. Acho que eu vou ter que puxar a conta um pouquinho aqui para o lado para poder caber. Vai ser 0,05. E percebam aqui que eu vou ter justamente a área expressa já em metros quadrados, no caso. Então eu tenho isso aqui que são newtons por metro quadrado, e eu vou ter aqui algo dividindo por π e multiplicando por π. Então, convenientemente, eu cancelo esses dois π's. E aí é simplesmente uma multiplicação numérica. Nós não vamos ter aqui mais nenhum problema para calcular esse resultado. Eu vou ter que essa força gerada pela tensão de cisalhamento vai ser igual a justamente o peso, a força-peso que eu estou procurando do meu pistão. Então, eu não vou ter nenhum problema. Eu já escrevo aqui diretamente. Escrevo diretamente aqui. Aqui a minha força gerada pela tensão de cisalhamento é igual à minha força G do pistão e esta aqui, por sua vez, vai ser igual ao resultado numérico dessa conta, que nós vamos apurar agora. 9174, que multiplica 0,1, que multiplica 0,05. Portanto, isso aqui é igual a vou dar a cor aqui, 45,87 newtons. E aqui, como a nossa conta ficou grande, eu vou finalmente circular aqui o nosso resultado final, que na verdade todas as contas que a gente fez somente para descobrir este valor aqui no final. E está concluída a prova. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo dispensado, espero ter ajudado
e qualquer dúvida estamos à disposição para esclarecimentos. Um abraço e bons estudos.